Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Como vencer o pecado e não cair mais? Muitas pessoas não estão conseguindo vencer vários pecados. Até começa bem o ministério, sendo usado por Deus, cantando, pregando, mas daqui a pouco desanima. Daqui a pouco tem a vida toda travada. Por quê? Hoje eu vou ensinar como vencer 3 pecados. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, vamos ensinar o perigo do pecado, porque muitas vezes Deus não ouve a oração da gente porque a gente está em pecado. Vamos ver em Isaías 59, versículos 1 e 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Está vendo? O texto é bem claro que há uma divisão entre o homem e Deus. Só Jesus, através do sangue dele, pode quebrar essa divisão. Às vezes, se a gente estiver em pecado, por exemplo, tem amante, está fazendo maldade para os outros, perseguindo os outros nas redes sociais, não querendo ajudar ninguém, tem algum pecado oculto, uma mágoa, por exemplo, a pessoa vai orar e Deus não vai ouvir. Ela vai falar a noite toda e parece que Deus não está nem aí, porque há uma divisão. Então a gente precisa se arrepender para depois voltar a orar a Deus. Então o pecado é extremamente perigoso. Ele nos separa de Deus não só hoje, mas pode nos separar de Deus eternamente. Vamos lá, o primeiro pecado que nós vamos trabalhar hoje, são vários, mas hoje nós vamos trabalhar só 3. É a prostituição. O que é a prostituição? Por exemplo, a pessoa tem amante, tem uma mulher e tem amante. É o adultério. Vamos juntar aqui adultério com prostituição. Isso é uma prostituição. As pessoas visitarem sites pornográficos, por exemplo, é uma prostituição. A pessoa é solteira e tem relacionamento sexual com alguém, evidentemente que não é o seu cônjuge. É uma prostituição. Vamos a 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aqui o apóstolo Paulo diz, fugir da prostituição, não enfrentai. Fugir, sai correndo, como José do Egito fez na época bíblica, né? Então a gente tem que fugir. Tem situações, pastor, que são situações que me deixam assim, acalorado. Cai fora. Fugir da prostituição é a ordem do Espírito Santo para nós. Senão, a gente nunca vai ser usado por Deus e vai ter a vida toda travada e complicada. Não vai ser legal para nós. Como vencer o pecado sexual? Fugindo da tentação. Quando você vê que alguma coisa te causa tentação, cai fora. Não fica ali, entendeu? Olhando, percebendo, ouvindo, entendeu? Tem certas coisas que não são pra gente, tem certos aplicativos do celular que não são pra gente, tem certos encontros que a gente não deve marcar. Então a gente deve ficar atento e também orando e lendo a palavra para aumentar o nosso temor. Quando a gente tem muito temor a Deus, a gente não cai em prostituição. Não cai só porque respeita a mulher e o marido, não. Não cai porque respeita a Deus. Isso pela oração e pela leitura bíblica você pode conquistar. Segundo pecado que nós vamos ensinar hoje a vencer é a mágoa. O que é a mágoa? É quando a gente não consegue perdoar aquele que nos ofendeu. As pessoas fizeram mal para nós, roubaram dinheiro, traíram, pegaram o seu marido, pegaram a sua esposa, fizeram maldade com seus filhos e você fica guardando aquela mágoa, aquele rancor. Se você for assim, você não vai ter a sua oração respondida e a tua vida vai ficar atrasada igual aquela pessoa que fez maldade contra você. Vamos a um texto da palavra? Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Tá vendo o texto? Que se a gente não perdoar os outros as ofensas deles, Deus também não vai perdoar a nossa. E se Deus não perdoar a nossa, nós estamos em pecado, evidentemente. E se a gente está em pecado, Deus não ouve a nossa oração. Então complicou tudo para o nosso lado. Então a gente tem que perdoar as pessoas, deixar Deus tratar, entendeu? Quando você não perdoa a pessoa, não é porque você está concordando com o que a pessoa fez, não. É porque você está dando a liberdade para que Deus venha fazer justiça pela sua vida. E aquela pessoa é uma pessoa coitada, uma pobre coitada. Se ela fez isso com você, ela está carregada de demônios. Aí você vai arrebentar ela mais ainda? Deixa Deus tratar. Pessoas magoadas, eu conheço muitas pessoas magoadas. São sempre pessoas tristes, cabisbaixas, amarguradas. Ninguém tem prazer de estar perto de alguém assim. Se você ficar amargurado pro resto da sua vida, sua família pode se afastar de você, seus amigos podem se afastar de você. É muito ruim conviver com alguém carregado de mágoa. Meu Deus do céu. Olha o que diz Hebreus 12:15.
Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tá vendo? Se você tiver uma raiz de amargura, você vai ficar realmente mal diante de Deus, diante das pessoas, e você vai contaminar as pessoas que chegam perto de você. Então não compensa de jeito nenhum guardar mágoa no coração. Como se livrar da mágoa? Vamos lá. Primeiro, perdoando o agressor. Ah, mas pastor, mas eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar e Deus vai te ajudar. Perdoe, porque essa pessoa, volto a dizer, é um pobre coitado. Então, libera o perdão. Não quer dizer que Deus vai abençoar a vida dela. Deus vai fazer o que Ele quiser. Você tem que perdoar, você tem que preocupar com o seu coração, não com o seu agressor. Segundo, reconheça que ele é uma pessoa fraca. Se você ficar falando, como é que ele fez comigo? Eu ajudei tanto ele, você não vai conseguir perdoar com esse pensamento. Reconheça que ele é uma pessoa mais fraca, por isso que ele age dessa maneira. Às vezes ele foi abusado na infância, às vezes ele está revoltado por algum problema que ele passou dentro de casa. Isso não justifica o mal que ele fez, não é isso. Apenas você vai entender que ele é fraco. Quando a gente entende que a pessoa é fraca, fica mais fácil a gente perdoar. Esses dias eu falei com uma pessoa, veja bem, você tem dificuldade de perdoar, mas é porque você não entende a pessoa como fraca. Ela falou, não tem nada a ver, pastor. Então vamos lá. Se uma mulher chegar até você e te dar um tapa na cara, você vai ficar nervosa? Sim, eu vou. Mas se essa pessoa tivesse síndrome de Down? Não, aí eu não vou não. Ué, por quê? Qual o problema? Porque você considera a pessoa uma pessoa que tem problema. Quando você considera a pessoa uma pessoa que tem problema, fica mais fácil perdoar. Terceiro passo, creia na justiça de Deus. Creia que Deus vai agir. Deus viu tudo isso que fizeram contra você. Deus não é cego. Ele viu e ele vai agir. Fica tranquilo, você tem um Deus poderoso. A Bíblia diz, não toque nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Confia na justiça divina. E outra coisa, evita entrar em contato com pessoa que te prejudica. Você perdoar não significa que você vai dar uma chance para a pessoa de novo, para a pessoa ser sua amiga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que me odeia, eu perdoo todo mundo, mas eu não convivo com essas pessoas. Se eu conviver com elas, elas vão acabar comigo. Eu não sou otário. Perdoar não é ser otário. Perdoar é apenas ter o coração limpo e deixar Deus trabalhar na vida da outra pessoa e a vida da gente não ser travada. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então perdoa, mas não necessariamente você precisa ter uma vida de amizade de novo com essa pessoa que não gosta de você. Terceiro pecado que nós vamos ensinar a vencer hoje são os vícios. Você é uma pessoa que tem vício? Vício de cigarro, vício de bebida, vício de maconha, vício de cocaína. Os vícios são terríveis. Vício de pornografia, que eu já falei hoje. Os vícios nos afastam do Senhor, nos abrem portas para demônios e quebra de relacionamentos de amizade e de casamento. Quantas vezes você já viu que um casamento acabou por causa de cachaça? O casamento acabou por causa de vício em jogos. Gastou tudo que tinha, não leva leite para as crianças, porque gastou tudo em jogos. Então o vício destrói casamento, destrói amizade, destrói relacionamento com Deus. Não tem nenhum lucro no vício. Eu uma vez tinha uma namorada, quando eu era bem jovem, e ela era legal. A gente se dava bem e tal, mas quando ela bebia, ela saía piscando para os rapazes, e se a gente não ficasse ligado, ela traía. Quer dizer, o problema dela era a bebida. Enquanto ela não bebia, eu não sei se você conhece pessoas assim, enquanto não bebe é legal. Mas quando bebe, já era. Então o relacionamento não deu certo, né? Porque eu fui traído. Por quê? Porque ela bebia demais, e quando ela bebia, ela perdia a compostura. Então tem muitos... Eu era ímpio ainda, né? Não era crente. Então, quando a gente tem pessoas assim, por exemplo, não sei se você tem amigo assim, que é muito legal, mas quando tá na abstinência das drogas, ou quando bebe, conta o seu segredo para todo mundo, te trai, fica muito difícil lidar com pessoas viciadas nesse ponto. Vamos a Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Tá vendo? Não se embriaguem com vinho. Aqui o vinho pode ser vício, bebida, droga, tanto faz. Mas encha-se do Espírito Santo. Então a gente não pode ficar, eu tô com vontade de fumar, tô com vontade de beber. Não, vai orar, vai para a igreja, vai buscar o Senhor. Substitua as coisas que te causam prazer do vício por uma comida, por outro tipo de coisa, tá bom? Pede ajuda, porque é assim que você vai vencer os vícios. Como que se vence os vícios? Orando, jejuando. O jejum é muito importante para perder o gosto pelos vícios. Terceiro, pedir ajuda à família. Tem hora que você não vai conseguir vencer isso sozinho. Essas drogas estão sendo mais fortes do que você. Foi muito difícil para mim vencer a cocaína, a maconha, o cigarro, a bebida. Eu era muito viciado.
mas eu pedi ajuda na igreja, fiz campanha de oração e graças a Deus estou liberto há muitos e muitos anos. Então você não pode achar que sozinho você vai conseguir vencer isso. E lendo a palavra para poder fugir dos vícios, a palavra vai te dar aquela força para você abandonar os vícios e também fugindo das tentações. Acontecia isso comigo, eu ia para a igreja no começo, quando eu era novo convertido, quando eu saía, meus amigos me ligavam. E aí, Vani, vou te apresentar, vou fazer uma presença para você, um beck, quer dizer, maconha. Eu falava, não sei o que, não, vem, vamos lá pra gente conversar, você não precisa fumar não. Ah, então tá bom, que eu tô saindo da igreja. Não tem problema não, você só vai com a gente. Quando eu chegava lá, eu olhava aquilo lá, sentia o cheiro, não aguentava, fumava, entendeu? Toda vez era isso, eu saía da igreja e eles me chamavam, era uma tentação. Não sei se acontece isso com você. Quando você começa a firmar na igreja, começa um monte de gente querendo pagar cerveja, querendo pagar a maconha pra você, bota a carreira pra você cheirar. E ali estava difícil, até que eu quebrei essa amizade. Eu falei, não vou andar com eles mais. O dia que eu estiver bem, o dia que eu estiver forte, eu vou lá e ganho eles para Jesus. Mas agora não dá. Aí só quando eu cortei essas amizades é que eu consegui vencer os vícios. Se você diz, eu não consigo vencer o pecado, esse vídeo aqui está te ensinando. Com certeza, as dicas que eu dei aqui vai te ajudar a vencer o pecado e você chegar mais perto de Deus e ser muito usado por Ele. A melhor forma de vencer o pecado é se enchendo do poder de Deus. Vá em todos os cultos, pede oração para o pastor, se envolva com Deus, ouça louvores o dia todo e o pecado vai ficando só pequenininho. Daqui a pouco você vai dominá-lo completamente e você vai ser uma pessoa santificada na presença de Deus. Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se esse vídeo Como Ser Liberto do Pecado te ajudou, você não pode esquecer de compartilhar com os seus amigos e deixar o seu like aqui e se inscrever em nosso canal se você estiver no YouTube. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.